Fica de pé se você puder. Salmo 117. Aleluia. Boa noite, pessoal de casa. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Hoje estamos na quarta aula dos Códigos do Reino, culto de ensino. Glória a Deus. Salmo 117. Aleluia. Diz assim as Escrituras: louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Amém? Fecha os teus olhos. Pai eterno, Pai santo, nós te louvamos, te damos graça porque estamos aqui. Te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade e pedimos, Espírito Santo, que o Senhor venha trazer sobre nós o Espírito da graça, da sabedoria e do entendimento. Revela-nos, Pai, as profundezas da sua palavra e nos faz cada vez mais entender o teu querer, o teu propósito e o teu reino, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Vamos adorar o nosso Deus, vamos adorar o nosso Senhor Jesus, Ele que é digno de honra, de glória. Aleluia!
Jesus. Aleluia. Pode se assentar. Glória a Deus. Hoje nós vamos para a nossa quarta aula. Você que tem a apostila aí, nós vamos na aula 4. Você que não tem, acompanha nos slides que vai estar tudo lá e um pouquinho mais. Vou pedir para apagar as luzes aqui, por favor, aqui do altar, para a gente começar. Que escuro. Apagou a mais, não apagou? Né? Aê! Obrigado. Vamos lá. Aula 4 dos códigos do reino. Hoje nós vamos ver sobre distinguir o reino de Deus no Antigo Testamento. Porque uma coisa que nós precisamos entender e ter muito claro é que o reino de Deus existe desde sempre. Por mais que Jesus venha manifestar o reino, nós precisamos ter a consciência de que o reino, ele existe faz tempo. Ele existe desde o propósito inicial de Deus, no propósito do plano da salvação. Deixa eu ver aqui. Está funcionando. Quem não distinguiu o reino de salvação não conseguiu ler a Bíblia. Nós vamos trabalhar um pouco nisso hoje, porque as pessoas, elas leem a Bíblia em alguns versículos e elas afirmam que estão falando sobre salvação, afirma que está falando de vida eterna, mas na verdade ela não teve discernimento, ela não soube diferenciar o que é reino e o que é salvação. E a gente vai começar a esmiuçar isso no nosso estudo. Primeiro, como que você adquiriu salvação? Como que você foi salvo? A nossa resposta inicial é o quê? Crendo em Cristo. Porque a salvação vem pela fé, vem de nós crermos. Mas crer em quem? Em Cristo. Vamos ver lá essa passagem. Romanos 10, 9. Romanos 10, verso 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, qual que é o quesito para a gente ser salvo? Crer e confessar. É por isso que nós aceitamos Jesus na igreja e verbalizamos isso. Então, um dos critérios que a Bíblia fala sobre você ser salvo é você confessar Jesus como seu Senhor e Salvador e crer no teu coração que Ele encarnou, que Ele veio na terra, que Ele morreu e que Ele ressuscitou. Isso é uma forma de você adquirir a tua salvação. Mas lá em João também fala sobre isso. João 14, verso 6. João 14, verso 6. É um versículo da nossa salvação também. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Como que nós então hoje nós podemos nos achegar até Deus? Através de Jesus. Nós não conseguimos um atalho ou um livre acesso até Deus se não passar por Jesus. Você tem que crer em Cristo, você tem que acreditar em Jesus para você chegar até Deus, porque Ele é o caminho, Ele é a ponte que nos leva até Deus. Mas aí eu te pergunto uma coisa, se Jesus, Ele é o caminho que nos leva até Deus, né, que nos afirma, nos garante uma salvação, como que as pessoas do Antigo Testamento foram salvas se Jesus não tinha nascido? É uma coisa para se pensar, se a salvação vem por você crer que Jesus morreu e ressuscitou, Jesus não tinha morrido no Antigo Testamento, como que as pessoas então eram salvas? Algum palpite?
pela fé, justificados pela fé. Lá em lá em Hebreus 11, é um capítulo que fala da justificação. Então, lá no Antigo Testamento, quando eles criam, quando eles acreditavam em Deus, eles eram justificados. A fé que eles tinham justificava, mas como que eles faziam isso na prática? Através da porta do caminho. Opa, eita. Aí, depois você coloca no segundo slide. Através da porta do caminho. No Antigo Testamento, coloca no segundo, por gentileza. No Antigo Testamento, como que funcionava a questão igreja, a questão salvação? Com o povo de Israel. E uma das coisas que eu quero chamar a tua atenção é nos detalhes da organização de Deus. Guarda sempre isso no teu coração. Deus é detalhista. Deus se importa com os mínimos detalhes de tudo que você quer. Porque tudo que Deus faz é pensado, calculado, medido. Tudo que Deus faz é esmiuçado. Você vê isso na criação, o tanto de diversidade de planta, de bicho. No nosso corpo humano, os detalhes do corpo humano. Porque Deus, o Criador, Ele é detalhista. E como que funcionava a salvação no Antigo Testamento? O povo de Israel vivia dessa forma aqui, ó, no deserto. Aqui no meio era o tabernáculo de Moisés, né, a tenda. Ficava com a nuvem pairando em cima. Como que o acampamento se movia? Quando essa nuvem aqui se movia, quando ela movia, o acampamento inteiro tinha que fazer as malas e sair daquele lugar. Então aqui ficava o tabernáculo e aqui a casa de Moisés e de Arão, que eram os sacerdotes da época. Aqui, ó, em volta, número 2, 3 e 4, eram os levitas. Eles ficavam bem pertinho do tabernáculo. Por quê? Para servir para os cultos, nas ofertas, nos holocaustos. Então, os levitas, eles moravam pertinho. E as tribos eram divididas dessa forma aqui, que ficavam a ordem das tribos, né? Na totalidade aqui de pessoas, Deus organizava dessa forma. E como que acontecia a salvação? Eu sou salvo, creio na palavra, mas nasci lá no Antigo Testamento. Como que acontecia? Tinha que entrar por aqui, ó. Tinha que passar por Moisés, por Arão, para entrar no santuário. Coloca no segundo slide, por gentileza. E essa foto aí ficou meio apagada. Mas essa foto, você que tem a tua apostila, você tem ela aí nessa foto. Como que funcionava a entrada no tabernáculo? Aqui na porta, para você entrar no tabernáculo, ela é conhecida como a porta do caminho da verdade. Por que a porta do caminho da verdade? Porque ninguém é salvo se não entrar pela porta. Por isso que Jesus fala, eu sou a porta. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Você sabe que quando você foi salvo, você teve que escolher um caminho. Você teve que escolher um lugar para você entrar. Isso não só no mundo físico, mas no mundo espiritual também. Você teve que sair do caminho das trevas e entrar no caminho da luz. Então você entra pelo caminho da verdade. Aí lá não tem como escurecer isso aí não, né, Japa? Lá no primeiro pátio do tabernáculo, mais ou menos. No primeiro pátio do tabernáculo, aqui é o altar. Quando a pessoa entrava pela porta, o que ela via? Ela via um altar e ela via uma pia de bronze. Depois dessa pia tinha uma segunda sala, que tinha uma mesa com os pães, tinha um castiçal, né, a menorá, e tinha um altar de incenso. Aí tinha o véu, esse aqui é um véu, o C aqui, ó. E lá dentro do véu ficava a arca da aliança.
Por que eu coloquei isso daí? Porque esse era o passo da salvação do povo judeu, da salvação dos israelitas. Diminui, por gentileza. Igual estava. A pessoa entrava pela porta do caminho da verdade. O altar significava o quê? Discipulado. Todo judeu, todo hebreu, toda pessoa convertida, ela precisava passar por um discipulado. Aí eu te pergunto hoje, nós entramos por essa porta, pela porta do caminho, da verdade. Hoje nós somos discipulados dentro da igreja, sim ou não? Por quem? Oi? Não, por mim não. Fala assim comigo, Deus usa o Espírito Santo para me discipular hoje. Sabe como que o Espírito Santo te discipula? Falando não para você. Quanto mais não ele fala para você, quanto mais não você recebe de Deus, mais isso te lixa, sim ou não? Quanto mais lixado você fica, mais você abre mão das suas vontades e mais você vai fazendo a vontade de Deus. Não é assim que funciona? Então o discipulado na nossa vida hoje acontece como? Com os nãos que o Senhor nos dá. Como que Ele faz um bom discipulado na tua vida? Te dando bastante não. Quem recebe muito não de Deus? Né? Você ora, você fala, não sei por que não está atendendo. Não sei por que não me ouve. Não sei por que não muda. Porque você está nesse processo aqui, ó, do discipulado. Ele está te forjando, Ele está te preparando para você chegar lá no fim. Depois do discipulado, quando nós entramos na igreja, de imediato, nosso discipulado acontece com a conversão. A gente se converte, a gente dá crédito à palavra, você começa a mudar algumas atitudes, você começa a mudar algumas condutas, alguns comportamentos. Aí o que acontece? Quando você começa a ver que você quer isso mesmo, você vai para o batismo, que significa a pia de bronze que tem lá na tenda. A pessoa passou pelo batismo, qual que é o direito dela? A ceia do Senhor. Por isso que tem a mesa dos pães lá no tabernáculo, que simbolizava a ceia do Senhor. Quando você recebe a ceia, o que automaticamente começa a acontecer na tua vida? Você começa a ser cheio do Espírito Santo. Você vê que até o tabernáculo, ele ensina o processo da nossa conversão. Às vezes a gente olha para o Êxodo e vê Moisés falando do tabernáculo, a gente não entende. Mas ele está falando do quê? Do processo da nossa conversão. É um discipulado, é um batismo, toma a ceia, se enche do Espírito Santo e aí recebe o batismo com fogo. O que é esse batismo com fogo? É o batismo da sua alma. São as tribulações. Como que o Espírito Santo nos batiza com fogo? Te colocando numa prova de fogo, te colocando numa fornalha, através de problema, através de tribulação. Para quê? Para ver se você é crente de verdade, se você é palha. Que se você for crente, o fogo não vai te queimar. Mas se você for palha, já era. Passou pelo batismo com fogo, você entra aqui onde está a Arca da Aliança. O processo da maturidade. Coloca lá no outro slide já, por gentileza. Olha lá como que é, aí você dá para ver melhor. Ó. Era assim lá em Israel, no tabernáculo de Moisés. Aqui tinha o altar, que significa hoje o nosso discipulado. Aqui eles faziam sacrifícios, as ofertas. Eles colocavam os animais aqui, ó, para oferecer para o Senhor. Aí quando o sacerdote fazia isso, a oferta, o que ele fazia? Ele vinha lavar as mãos nessa pia de bronze. E nessa pia de bronze, ela ficava num pátio que refletia a luz do sol. Porque ela tinha que estar às claras, ela tinha que estar iluminada. E isso significa o quê? O nosso batismo. Quando lá em Êxodo fala dessa pia de bronze, está falando do nosso batismo. Quando entrava aqui, ó, nessas cortinas, aqui dentro, essa aqui era a mesa dos pães. O que tinha nessa mesa?
pães ázimos, né, um pão sem fermento, e o suco de uva, que era a ceia. Depois do batismo você não ceia? É isso que acontecia lá no Êxodo, ó. Aqui, bem pequenininho, tem um castiçal, uma menorá, né? O nome em hebraico é menorá. Um castiçal que representa o quê? As 7 chamas do Espírito Santo. Quando você se batiza, você recebe virtude dos 7 poderes do Espírito Santo. Aí já, para dar um grau aí. Isso. E aqui tem um altar, ó, essa coisinha pequenininha aqui, é um altar de incenso. O sacerdote de manhã e de tarde colocava incenso aqui, para subir a fumaça para Deus. Por quê? Para a chama não apagar. De manhã e de tarde ele não deixava a chama apagar, ele ficava o dia todo em comunhão com Deus, para depois entrar aqui, ó, onde está a Arca da Aliança, que significa a nossa maturidade. Então você vê que o Êxodo, ele começa a nos explicar que a nossa maturidade, ela é bem escondida, ó. Não adianta você querer ser maduro quando você chega na igreja. Cadê minha luzinha aqui? Acabou. Não adianta você querer maturidade quando você chega na igreja, porque você tem que passar pelo processo do discipulado, do batismo. Você tem que passar pelo processo aqui, ser cheio do Espírito Santo, para depois alcançar a maturidade. Por que eu estou falando disso? Porque só herda o reino de Deus quem é maduro. Quem chega lá onde está a Arca da Aliança. Ah, meu negócio deu tique. Deu. Só lá onde você chega lá no final que você consegue entrar no reino de Deus. Por isso que nós precisamos ter consciência que o quê? A nossa salvação, ela é um processo. A tua maturidade é um processo. Você não vai entrar na igreja, você não vai começar a caminhar com Deus e vai ficar pronto. Tudo vai ser por processo. Vai lá no outro slide. No outro. Vamos ver. Olha lá como que é o tabernáculo hoje. Como que a gente vem para Jesus? Não é pelo sacrifício da cruz? A porta do caminho, a porta do caminho da verdade. A gente começa pela cruz e a gente entra nesse processo. Então o que eu quero que você guarda no teu coração hoje? A tua salvação, a tua maturidade, ela tem que caminhar num processo de crescimento com Deus. Você vem pela cruz, você vem pela obra redentora de Cristo, mas aí você vai ter que se encaixar em cada parte, participar de cada processo para você herdar o reino de Deus. Porque não adianta ser apenas salvo. Você pode entrar ali pela salvação. Ah, eu queria um negócio que não sai. Vê se você consegue dar um pitinho aqui. Você pode entrar ali pela cruz e não sair mais dali. O perigo da igreja de Cristo, do corpo de Cristo hoje é o quê? As pessoas vêm pela obra de Cristo, mas elas estacionam. Elas não crescem, elas não progridem. Elas não avançam na sua vida espiritual. Ela sempre fica na mesma meninice cristã. Ela entra na igreja, ela vem pela obra de Cristo. Ah, tinha funcionado ali. Mas ela, às vezes ela nem é batizada, ela não chega nem na parte da pia. Às vezes ela não sai nem do discipulado, porque ela não aceita a palavra. Quantas pessoas que você conheceu, que aceitou Jesus, mas a palavra confrontou e a pessoa nem batizou? Aí você fala assim, a salvação não perde, aquela pessoa está salva? Calma, vamos ver se ela está salva de verdade pelo processo. Ela já foi discipulada, ela já foi batizada, ela já participou da mesa, ela já foi cheia do Espírito Santo, ela já foi batizada com fogo, porque depois disso tudo que ela entra no lugar, né, no lugar santíssimo, como que é ali, de maturidade. Por isso que nós precisamos ter o discernimento de quê? De ver quem é e quem não é na igreja, quem é e quem não é no corpo. De ver em qual processo que essa pessoa está passando. Se ela está passando pelo processo do batismo, tem gente que estaciona ali na ceia, na mesa.
Ela só ceia, ela só é cheia do Espírito Santo, mas ela não consegue ser aprovada no batismo com fogo. Por quê? Na primeira prova, ou numa prova mais pesada, ela espana, ela não aguenta. E deixa eu falar uma coisa, queridos. Não é errado você ser fraco. Fraco todos nós somos. Mas você vir para Cristo e você permanecer no mesmo lugar toda a sua vida, você não progredir, você não crescer em Deus, você não avançar em maturidade cristã, se você não tiver um progresso, isso vai ser requerido de você. O que vai te custar? Galardão. Aí fala, eu sou salvo, mas eu não vou reinar. Então, não, porque o reino depende da sua maturidade. Vai lá no outro slide. Lá, vamos explicar o que eles significam. Lá no pátio, onde a gente entrou no primeiro lugar, que tem o altar do holocausto e a pia de bronze. Vamos ver eles lá no Novo Testamento. 1 Pedro 2, 21. O discipulado de Deus na nossa vida. 1 Pedro 2, 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Fala assim comigo: Cristo me deixou o exemplo. Tá, se Cristo te deixou o exemplo, vamos lá. Qual o exemplo que ele deixou? Cristo foi aplaudido ou crucificado? Os dois, né? Cantaram Hosana num dia, no outro crucificaram. Aí você começa a ser discipulado pelo Espírito Santo. Você aguenta as palmas, o elogio, você aguenta a gratidão. Mas e na hora de crucificar você? Aí não sai do altar de bronze. Não entra na maturidade. E discipulado, queridos, é isso. Discipulado é você viver o exemplo de Cristo. O que acontece com a geração Nutella de hoje? O povo não aguenta repreensão. O povo não aguenta prensa. E eu vejo assim, a geração mudou, os tempos mudaram, e com isso eles querem o quê? Mudar o evangelho. O evangelho não vai mudar. A Bíblia não vai ser atualizada, igual falou aquele pastor herege lá. Não tem que atualizar a Bíblia. É eu e você tem que aprender a aguentar a prensa. Por isso, quando Deus te colocar na prensa para ser moído, deixa Ele te moer, porque vai sair óleo da tua vida. Quando você aceita o discipulado de Deus e você começa a aceitar, a viver como exemplo Jesus, você começa a suportar mais as pessoas. E por que as pessoas não avançam na fé hoje? Porque elas não suportam o que as pessoas fazem com elas. Mas fala assim pro teu irmão: quando Deus quiser te discipular, Ele vai usar uma pessoa para te lixar no íntimo da sua alma. Quem que mais te feriu? Foi coisa ou foi pessoa? Se quem te fere é pessoa, quem te abençoa é pessoa também. Quando você foi abençoado por alguém, Deus usou uma pessoa para te abençoar. Uma pessoa para te elogiar. Deus sempre vai usar pessoas. Por isso, aprenda a seguir o exemplo de Jesus. O que Jesus fazia? A parte dele. E ponto. Não olhava para ninguém. Irmão, eu não consigo até hoje entender isso na minha mente. Do que é você discipular Judas. Porque Jesus discipulou 3 anos Judas. Ensinou, pregou, comeu. Deu tudo dele para o Judas. E aí eu te pergunto, se Deus fazer isso com você,
Falar assim, você vai trabalhar e caminhar com Judas. Vai te trair lá na frente. Vai te vender. Vai pegar tudo tuas ideias e vai usar. E aí? Ai, pastor, está amarrado 7 vezes. A gente tem que estar preparado. Porque isso é discipulado. Nós que somos líderes, nós temos que estar preparados para as pessoas que nós estamos levantando. Porque no meio de 12 sempre vai ter um. Não é tudo que vai dar certo. Porque aqui tem joio e trigo. Na hora que o trigo crescer, vai ter que podar o joio. E não é fácil. Só que Jesus me ensina a fazer o que tem que ser feito. A não parar por nada. Isso é discipulado. Isso é exemplo. Vai lá no Lucas 14, 26. Lucas 14, 26. E o 27. Se alguém vier a mim e não aborrecer ao seu pai, a sua mãe, a mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Vai no versículo 26, você que está com Bíblia, grifa aí, ó. A sua própria vida. Tem hora que você não vai aborrecer ninguém, mas você vai estar aborrecido. Tem dia que você não vem na marra? Vem, eu venho. Tem dia que você faz porque você sabe que se você não fizer, não tem quem faz. É tua responsabilidade. Isso é a verdade desse versículo. Às vezes você vai aborrecer a si mesmo. Tem dia que você não vai querer cumprir teu chamado. Irmão, cruz é pesada. Cruz não é de isopor. A cruz cansa. Só que a cruz ela tem que ser carregada. Por quem? Por você, por mim. Cada um tem uma. Qual que é o nosso problema? A gente quer trocar de cruz com as pessoas. Você olha a vida dele ali, ó, tentando arrumar a lanterninha, você fala, super fácil, arrumou, ó. De buenas. Eu não, eu tenho que ficar aqui pregando. Se minha função fosse consertar a lanterninha, aí você acha que a cruz dele é fácil. Mas vai ser ele. Tem gente que não aguenta ser você meio-dia. Depois a Jéssica te paga, viu? Tem gente que não vai aguentar ser você meio-dia. Por isso que você tem que carregar até o fim. Porque o discípulo faz isso. Qual que é o nosso erro? Cansar da cruz. E quando você cansa, o que você quer fazer? Dá ela para alguém. Fala pro teu irmão assim, cada cruz tem um tamanho e um peso. Cada cruz é individual. Então cuida da sua. Já fala para ele que você não quer a cruz dele, não. Ah, não quero. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu não vou fazer porque tem um fulano que faz. Não quero, irmão, sua cruz. Não quero. Você acha que eu vou chegar com 2 cruzes lá diante de Deus? Vou nada. Ele vai falando, essa aí não é tua, não. Pegou de alegre. Aprenda a carregar até o fim. Porque como que você quer herdar o reino de Deus? Você quer ser arrebatado, você não aguenta a cruz. Evangelho, irmão, para casca grossa. Se fosse fácil, aqui estava cheio. Se fosse fácil, o diabo não estava se andando lá no mundo. Lucas 9, 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Fala assim comigo: cada dia
um peso diferente. Não é assim? Cada dia é uma luta que você fala, gente, venci ontem, hoje já tem outra. Cada dia tem uma cruz diferente. Para nós líderes, cada trabalho, cada culto, cada projeto é uma cruz diferente. Isso envolve o quê? Guerra espiritual. Qual que é o propósito do diabo? Fazer você não aguentar carregar a tua cruz. Mas a Bíblia fala o quê? Sede imitadores de Cristo. Lucas 6,40. O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. Tem uma tradução, vê na NVI como tá. Tem uma que está preparado. Acho que é na NVI. É isso aí. O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. O que é o discipulado? É um preparo. E hoje o que a igreja, o corpo de Cristo está cheio? Pessoas despreparadas em várias funções. Despreparado em púlpito, despreparado em liderança. As adversidades que a gente enfrenta no ministério, as cobranças, as exigências, é preparo. Fala para o teu irmão assim, ó, Deus não trabalha com gente despreparada. Ele vai, se ele quiser te usar, ele vai ter que te preparar. Aí o que acontece nessa fase do discipulado? A gente não entende e joga a nossa cruz fora. Você abre mão, você fala, eu não aguento, isso aqui não é para mim. Mas deixa Deus te preparar. Tem gente que é ensinável, aprende rápido, se amolda rápido, amadurece rápido. Mas tem gente que é teimosa. Aí o que acontece com o teimoso? Enquanto não ficar do jeito de Deus, não para de sofrer naquela área. Enquanto não ficar do jeito que Deus quer, não para de ser reprovado. Então entenda o processo. Deus está nos preparando. Arrebatamento é uma coisa séria. Esses dias eu ouvi um judeu falando que daqui 3 anos, deixa eu ver se foi isso, daqui 3 anos vai ter o arrebatamento. Aí eu e o pastor nós ficamos discutindo isso. Por quê? A gente está no 7º milênio, no último milênio segundo Apocalipse. Está perto. Mas nós não sabemos quanto. Por quê? Nesse último milênio a gente não sabe que ano que a gente está. Se você for pela contagem de Israel, Israel acho que está nos 5.000, né? 5.000 e pouquinhos anos. No Rosh Hashanah deles lá. É 5.600 e poucos anos. Falta 2 anos e pouco para completar 7.000. Está perto. Se depender disso na contagem dos judeus, por que eu falo de Israel? Israel é o relógio do mundo. Então vamos supor que daqui 3 anos vai ter um arrebatamento. E aí, você está preparado? Porque não vai subir gente despreparada. E a questão não é estar salvo. A questão é estar preparado. Porque salvo você está. Mas e o resto? Você está agradando a Deus? Você está preparado? Você está de acordo com a palavra? Está saindo fora? Ai, preciso melhorar. Melhora logo, irmão. Melhora logo. Jesus está nas portas. E eu não quero ficar. Eu não quero que você fique também, não. Porque depois que ele voltar, é tribulação na certa. E aí? Se hoje está difícil, imagina com o anticristo. Imagina com perseguição. Então seja preparado. Discipulado, o altar do holocausto, é para quê? Para nos preparar para a maturidade. A gente tem que crescer na fé. E não é crescer no conhecimento. Não adianta você conhecer a Bíblia e você não obedecer ela. É crescer
para dar fruto, é crescer na obediência. Depois do altar de holocausto tinha o quê? Pia de bronze, que significa o batismo. Mateus 3,13, vamos lá. Quantos batismos tem na Bíblia? Parabéns, Luciano. Chutou bem quietinho e chutou certo. 3 batismos. Vamos lá. Ó, o japonês me olhando sistematizado. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. O que é o batismo? O que significa o batismo? Arrependimento de pecados. Jesus tinha pecado? Por que ele batizou? Para dar exemplo. Por que ele batizou? A gente tem que imitar Cristo? Então ele tinha que dar o exemplo. Por isso que ele foi batizado. Mateus 28, 18 ao 20. E chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando que você batiza as pessoas? Depois de você ensinar. Travou de novo. Não paga ele não, Jéssica. Travou o negócio que... voltou. Pode pagar. Depois que você ensinar, você pode batizar. Qual que é o erro? As pessoas batizam na emoção. Aí elas nem sabem o que elas estão fazendo. Você vê que tem gente que batiza e some. Você fala, gente, fulano batizou e sumiu. Por quê? Não foi ensinada dentro da sua alma. O ensinamento, a palavra, não entrou dentro dela. Ela só perdeu tempo. Aí ela ficou emocionada, batizou. Então o batismo tem que ser consciente. Tem que ter o ensino e tem que ter o batismo. Vai lá volta lá, vamos ver a próxima. É o 20, eu li já. Não? Tá. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, Jesus, ele fala assim, ensina, batiza, e depois ensina para essa pessoa guardar. O que acontece? O povo batiza na emoção e vaza, porque não quer guardar a palavra de Deus. João 3,5. Esse versículo mostra por que o batismo é importante. João 3,5. Jesus respondeu: na verdade e em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Pastor, eu não batizei, você é salvo? Pode ser, mas você não reina. Você não tem galardão. Você não toma posse de coisas maiores que o Senhor tem preparado para você nas regiões celestiais. Por quê? Tem que nascer da água. Tirou. Tem que nascer da água e do Espírito. Tem que ter um novo nascimento do Espírito, uma nova conduta, mas também tem que ter o batismo nas águas. Por isso que o ladrão da cruz, ele fala assim: Jesus, me leva junto para o teu reino. Ele fala assim para o ladrão: hoje você vai estar comigo no paraíso. Lugar diferente de reino. Paraíso era uma dimensão espiritual. Lá você vai porque você acreditou em mim, porque você foi salvo. Mas o reino, para você entrar, você precisa ser batizado, você precisa ter obras, você precisa agradar o meu coração. E o ladrão estava ali sendo crucificado por quê? Por causa do roubo.
Provavelmente nem batizado era. Então nós temos que ter esse conhecimento que o salvo não é apenas salvo. A salvação ela é importante, sim, mas ela é o começo. Depois existe o processo. Você aceitou Jesus? Seja discipulado, né? Atente à palavra, conheça a palavra, aprenda a palavra e com isso se entrega para o batismo. Se batiza nas águas. Para quê? Para que você venha herdar o reino de Deus. Vai lá no outro. Depois do pátio, saía disso aí, entrava numa salinha onde tinha a mesa com os pães e o suco de uva, representando a ceia. Tinha ali no meio o altar de incenso, onde o sacerdote colocava incenso para o Senhor de manhã e à tarde. E tinha esse castiçal, que é chamado de menorá. Castiçal a gente fala no português, mas a palavra correta é menorá, que representa os 7 Espíritos de Deus. Abre lá Isaías 11:2. Quando você foi cheio do Espírito Santo, essa menorá começou a ser acesa dentro de você. Por que eu estou falando isso? Porque antigamente, no Antigo Testamento, antes de Jesus vir à Terra, toda pessoa que era crente, ela tinha que ir no tabernáculo, fazer a sua oferta e participar de tudo isso que a gente está mostrando. Participar da pia, participar do holocausto, participar do incenso, participar da mesa dos pães. Porque isso daí representava a salvação dela. Hoje a gente não precisa fazer nada disso. Hoje é só crer. Porém, tudo que acontece aqui, acontecia lá no Antigo Testamento, ou melhor, acontece dentro de nós. Isaías 11:2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. 7 nomes do Espírito de Deus. Qual que repousa hoje na nossa vida? Grifa aí na tua Bíblia. Espírito de conselho. Porque o Espírito Santo é o conselheiro. Mas dentro de nós temos essa manifestação do Espírito Santo. Como que ele se manifesta? Como Espírito do Senhor, como sabedoria, como entendimento, como conselho, como fortaleza, como conhecimento e como temor. Tudo isso que acontece dentro de você é o quê? Resumidamente é esse castiçal aqui, aceso dentro do seu coração. Aí tá, tem o castiçal que está dentro de você. E o altar de incenso? Vamos ver lá, Lucas 3,16. Lucas 3,16. Aí fala do batismo com fogo. Respondeu João a todos dizendo: eu na verdade vos batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse versículo aí mostra os 3 batismos, ó. Batismo com água. Deixou ali isso. Batismo com água, para quê? Para morrer o seu corpo. Você sepulta os pecados do seu corpo e se torna uma nova criatura. Batismo ali no final, batismo com o Espírito Santo. É o batismo daquela menorá, daquele batismo que acende as 7 chamas do Espírito Santo em nós. Pessoa que recebe o batismo com o Espírito Santo, algumas falam em línguas, outras não. Mas não é por isso que ela não tem o Espírito Santo. Porque falar a língua do Espírito, a língua dos anjos, é uma manifestação. Tem gente que é cheia do Espírito Santo, mas não fala em línguas. Eu não encontrei na Bíblia
nenhuma passagem que Jesus falava em línguas, mas ele tinha o Espírito Santo sobre ele. Então, às vezes fala, pastora, eu não sou batizado no Espírito Santo. Peraí, você tem temor? Porque isso é um batismo do Espírito Santo. Você tem sabedoria? Você tem conhecimento, entendimento da palavra? Porque isso é manifestação do Espírito Santo em você. Tem gente que vem no culto, não entende o que é pregado. Por quê? Porque o espírito de conhecimento não está nela, ela não tem o Espírito Santo. Você lembra, eu não sei se você puxar na sua memória, mas quando você começou a vir para a igreja, você não entendia nada do que falava. Eu lembro quando eu comecei a prestar atenção em culto, que eu era adolescente, eles cantavam um hino que falava Hosana nas alturas. Eu pensava assim, o que essa mulher está fazendo lá em cima, gente? Que ela não desce? Hosana. Aí eu viajava, né? Falava Hosana nas alturas. Ficava mais um louvor, que eu prestava mais atenção. E na leitura. Só que na hora que o pastor pregava, eu não entendia. Minha mãe falava assim, presta atenção que você vai entender. Eu fazia uma força, eu falava, gente, eu não sei o que está falando. Por quê? Porque faltava a presença do Espírito Santo derramar conhecimento, entendimento. Então, tudo que você entende dentro da igreja, você entende por causa do Espírito Santo que está dentro de você. Talvez você não fale em línguas, mas isso é um sinal, você entender a palavra é um sinal que o Espírito Santo está sobre a sua vida. Amém? Fala do batismo com o Espírito Santo e com fogo. Você vê que é um terceiro batismo, o batismo com fogo. Pastora, vai me tacar fogo? Não. Você vai passar pelo fogo da tribulação, fogo da fornalha, o fogo da diversidade, da perseguição. Você vê que quando você está numa prova, não é que nem um fogo na tua vida, isso, queimando. Isso é o quê? É o batismo com fogo. É o altar do incenso. Pode voltar lá. Não funciona mais. É o altar do incenso sendo aceso na tua vida. É o Espírito Santo te batizando com fogo. Para quê? Para você ser aprovado. Só recebe galardão quem é aprovado. Por isso que se a gente estiver sendo discipulado, ou se estiver descendo fogo de Deus como prova na nossa vida, a gente precisa ser aprovado. Mais do que tudo, você precisa ser aprovado. Hebreus 9:2 fala da mesa dos pães. O que é a mesa? Depois do batismo você tem direito da ceia. A ceia é um direito. Por isso que eu falo para todas as pessoas que são batizadas nas águas, independente da sua condição, cear. Por quê? Se ela batizou, ela tem direito de cear. Pastor, mas está em pecado. E quem não está? Jesus não voltou ainda, você não foi arrebatado, você não virou anjo, então está todo mundo em pecado. Hebreus 9:2. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro, a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Aí ele está falando, essa passagem aí está falando dos pães da proposição, são pães da ceia. Por isso que a gente serve pão sem fermento, que é igual como era nos tempos de Jesus. Pão da proposição, é o pão da ceia. Grifa aí, faz uma setinha e coloca pão da ceia, para você lembrar. Então, a gente começou a avançar na fé. O que acontece depois do batismo? Você se enche do Espírito Santo, você começa a passar por umas tribulação. Quer ver uma coisa que o Espírito Santo me fez prestar atenção? Quem depois que você foi batizado nas águas, a tua vida, entre aspas, piorou nas lutas, é o batismo com fogo. A gente não tem impressão que quando a gente começa a fazer o que Deus quer, as coisas pioram? Você fala, gente, estou fazendo tudo certo. Está piorando. Está te batizando com fogo. Pergunta para o teu irmão, fala, você está no fogo, irmão? Fala, deixa queimar. Por que eu estou falando deixa queimar?
Se você for de verdade, você não derrete. Ah, ninguém deu glória a Deus. Vai tudo queimar. Se você for de verdade, você não derrete. Porque ouro não derrete no fogo, não. O ouro vai ser purificado. Você vai sair melhor do que você entrou. Você vai sair melhor do que você entrou. Então deixa o Senhor te queimar do jeito que Ele quer. Glória a Deus. Recebo isso também na minha vida. As coisas pioram, irmão. É por isso que o povo não fica. Porque eles falam assim, vou para a igreja para minha vida melhorar. Dá vontade de rir quando eles falam isso. Fala, irmão, você não sabe de nada. Mas pode vir. Aqui é o caminho. Por quê? É melhor piorar aqui do que ir para o inferno. Não é? Qual que você prefere? Aqui? Aguenta então. Então aguenta o batismo com fogo. Vai lá no outro. O santíssimo lugar. O que tinha no último lugar do tabernáculo? A arca da aliança. Só que lá dentro da arca tem o quê? Tem a vara de Arão. Era um cajado que, quando Deus foi escolher o sacerdote, Deus falou assim, pega um cajado, pega uma vara. Cajado não, uma vara. Pegou uma vara. Deu para 12 homens. Falou assim, a vara que florescer, as varas estavam secas. A vara que florescer vai ser o sacerdote. E a vara que estava na mão de Arão, o sacerdote, floresceu. Então o que a vara dele simboliza? A ressurreição. Aquilo que está seco, aquilo que está morto, hoje é vida. O que tem dentro da arca também? Maná. É o alimento sólido de Deus. O que o maná representa para nós hoje? O alimento sólido que Deus nos dá. A palavra pura que Ele nos dá. E lá dentro da arca também tem as tábuas da lei. Que significa a palavra de Deus na nossa vida. Eu não sei se você já pesquisou sobre isso, mas é interessante. Quando você puder dar uma olhadinha no Google para você descobrir onde que está a Arca da Aliança hoje. Alguém já procurou isso? Já? Procura. Procura. Ninguém sabe. Sumiu a arca. Tem os arqueólogos, tem equipes de arqueólogos, não acha a arca. Eu, Mariana, tenho comigo que Deus escondeu nos mistérios dele, assim como com Moisés. Eu também acho que ele não vai permitir o homem tocar. Porque hoje, a arca, irmãos, o que ela significava? A presença de Deus. Você acha que essa geração nhacada, do jeito que está, vai tocar nessa arca? Não vai. Naquela época, a Bíblia fala que a arca estava sendo carregada. Uzá, a arca começou a cair. Uzá foi segurar para a arca não cair, morreu fulminado. Imagina hoje, o povo cavando, relar na arca. Oi? Não. Então, para mim, eu tenho que, como proteção, é igual a questão do Éden. A gente vai tratar muito disso em Gênesis. O Éden, o jardim do Éden. O Éden não, o jardim do Éden. O que você acha que aconteceu com o jardim? Estão morando lá, pastora. Eu acho também que está escondido nos mistérios de Deus. Porque era aqui, né? Possível que construíram torre lá no meio. Aí fizeram umas rodovias bacanas lá no jardim. Então eu vejo que a Bíblia ela tem muitos mistérios escondidos de Deus. Assim como a arca. Mas o que tem dentro da arca? Tem a vara de Arão, tem um pote de ouro com um maná escondido. E tem as tábuas da lei. Abre lá em 1 Coríntios 15, 54. Mas a arca é linda. Quem já viu uma réplica da arca? Vocês lembram uma vez que tinha uma arca aqui grandona? Que linda. Linda. Tá lá em Fernandópolis essa arca. 1554. Eu não sei se vocês têm conhecimento, mas aqui no estado de São Paulo tem um museu de arqueologia bíblica.
tem um museu de coisas da Bíblia, de tempos de Cristo, coisas lá do tempo de Adão, esses tempos aí. Tem no estado de São Paulo, tem. Você já viu, Li? Tem. Ah, eu esqueci o nome da cidade, mas tem. Meu propósito é ir lá ainda, ver, conhecer esse museu. Muito legal. Irmão, só tem pedra e pedaço de papel velho lá. Mas quem gosta de Bíblia é o máximo. O dia que eu for lá, vou enloucar nas pedras que eu achar lá. 1 Coríntios 15, 54. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então a Bíblia fala, volta lá no slide, que a arca, ela era corruptível, né? Ela era mortal, ela poderia se deteriorizar. Mas o que acontece? Quando aquilo que é mortal for transformado no que é imortal, por isso que eu acredito que está escondido em Deus. A Bíblia fala de coisas corruptíveis que são transformadas em incorruptíveis, coisas que não deterioram, coisas que não acabam. E por ser algo santo, eu acredito que Deus preservou isso, né? Porque isso mostra a vitória de Jesus na cruz da nossa vida. Aleluia. A salvação, ela é um presente. O reino é recompensa. Vamos falar isso junto? Fala, salvação é presente. O reino é recompensa. O que é o presente? É algo voluntário. Uma pessoa te dá por causa do afeto. É gratuito. Não espera receber nada em troca. Um presente é seu. Então, quando Deus nos dá a salvação, Ele nos dá porque nos ama. Ele nos dá sem querer nada em troca. Ele nos dá porque Ele quer e é nosso. Ninguém vai roubar a nossa salvação. Porém, o reino é recompensa. O que é uma recompensa? É um prêmio. É você receber um prêmio por uma conquista. Salvo você já está. Ninguém vai tomar isso de você. Só que quanto mais você agradar a Deus, mais direito a uma recompensa você vai ter. O que vai acontecer? Você morre, está salvo, porém recebe um galardão, uma recompensa por tudo aquilo que você suportou, por tudo aquilo que você venceu, por tudo que você aguentou aqui na terra. Por isso que a gente ensina isso, que a vida de Deus é eterna e não se perde. João 6,47. A vida eterna dura até quando? Para eternamente, né? Então perde salvação? Não perde, para. Vocês vão ver que quanto mais vocês começarem a estudar a Bíblia, mais seletivo vocês vão ficar naquilo que vocês vão ouvir. Dependendo das pessoas, o que está falando, você não vai ter nem paciência, porque você sabe que aquilo lá está fora. Por que as pessoas pregam fora da Bíblia? Porque eles não entendem a diferença de reino e salvação. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Se você crê, você tem a vida eterna. Dura até quando? Dura para sempre. Dura para sempre. Está salvo? Acabou. Ah, então eu posso pecar? Não, porque aí você não vai receber recompensa. O que adianta você ser salvo, mas você não ser aprovado? As pessoas desaprovadas não têm recompensa. E quando você não recompensa um filho, o que você faz com ele? Você castiga ele. As pessoas que não recebem recompensa, elas recebem punição. Isso tem que ficar claro na nossa mente. O reino de Deus tem data para começar e terminar. Vida eterna não acaba, ok? Mas o reino, ele tem uma data. Quando que ele começa?
com a vinda de Jesus, com o milênio. Quando que ele termina? Depois dos 1000 anos. E aí começa um reino eterno. Então a questão de reino tem um tempo, mas vida eterna não. A pessoa está salva, beleza, ela está salva eternamente. Mas a questão da disciplina tem um tempo de disciplina e tem um tempo de galardão, 1000 anos. Acabou isso, aí vai entrar na eternidade. Aí ela vai poder desfrutar da eternidade. Por quê? Uma coisa é você receber um prêmio, a outra coisa totalmente diferente é você ser salvo. Olha lá no outro. A gente leu isso aí, ó, Marcos 16:16 e João 6:47. Mas é uma coisa que a gente tem que deixar claro quando a gente lê Bíblia. Queridos, entenda uma coisa. A nossa Bíblia é em português, mas ela é traduzida. E toda tradução tem erro. Ela está traduzida, mas ela está longe do original. E quanto mais você pegar uma Bíblia facinha de ler, você fala, eu quero uma linguagem bem facinha de ler, mais longe do original ela está. Por isso que a gente tem que entender o que a gente lê. Ou você tem que estudar o que você lê. Porque tem gente que pega esses versículos, esses dois aí em particular, e fala o quê? Fala que perde salvação, fala que não tem nada a ver, fala que a palavra se contradiz. Não, a palavra não se contradiz. Acontece que a Bíblia no seu original, ela tem um significado. Para nós aqui no português chulo e barateado, ela vem conforme a editora quiser que ela venha. Por que as pessoas entram em confronto com esses dois versículos? Porque eles não entendem a originalidade da Bíblia. Porque tem versículo que a Bíblia vai estar falando de vida eterna, mas tem versículo que a Bíblia vai estar falando de condenação. Tem versículo que a Bíblia vai estar falando de uma salvação para a sua alma, daquele batismo com fogo, de uma punição, de um castigo ou de um galardão. Mas tem versículo que a Bíblia vai falar sobre a sua vida espiritual. Então o que nós precisamos ter os nossos olhos abertos para ler a Bíblia? Entender a originalidade dela, não sair falando que está escrito, porque está escrito assim. Está escrito assim no português, mas e no original, como que está escrito? Como que Deus quis passar essa mensagem? Olha lá esses versículos. Aquele que crê e for batizado será salvo. O que tem que se fazer aí nesse versículo para ser salvo? Crer? Olha no de baixo. Em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Ali não fala que precisa ser batizado. Não dá um nó se você vai ler a Bíblia sozinho? Que aí a pessoa fala assim, você precisa batizar para você ser salvo. Tá, porque está escrito ali. Só que se ela for ler mais para frente, ali não fala que precisa de batismo, é só você crer. Você está vendo como que as pessoas entram em choque quando lê dois versículos certos? Mas por que fala a mesma coisa? Porque a gente precisa ver a raiz da palavra. Qual que é a raiz da palavra? No original da Bíblia, quando a Bíblia vai falar de vida eterna e de salvação, ela sempre vai ter outras traduções. Quando ela vai falar de vida, no grego, ela fala zoe, fala psique, que fala vida na carne. Então, quando ela vai falar de salvação, ela vai falar o quê? Tem raiz da palavra que ela está falando de condenação do inferno, mas tem outras que ela fala da salvação completa de Deus. Ali quando nós lemos lá no versículo de cima, Marcos 16:16, fala de uma soteria, lá embaixo que eu coloquei, ó, é uma salvação completa de Deus. Te livra do inferno e te faz reinar. Quando Marcos escreve isso, ele está escrevendo numa intenção de reino. Ele está escrevendo algo para falar o quê? A salvação de Deus, para ser completa, para você ser salvo, livre do inferno, mas para você reinar, você tem que ser batizado.
Só que quando João vai escrever, ele vai falar só de uma salvação, de aceitar Jesus, ele fala só de crer. Por isso que nós temos que discernir o tempo. Deus está falando isso aqui para mim herdar a vida eterna ou para mim ter galardão? Quando a gente começar a observar esses textos e ver que galardão, que vida eterna são completamente diferentes, nós vamos entender que o nosso Jesus tem uma salvação, mas também tem recompensa. Abre lá em João 3, para a gente finalizar. João 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem que sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Grife esse versículo para você entender isso. Para ver o reino, só basta você nascer de novo. Só você ser salvo. Volta lá no nosso slide. Ah, pastor, eu quero ser salvo só. Você vai ver o reino de Deus lá de longe. Ah, não, mas eu quero reinar. Se você quer reinar, para ver e reinar, você precisa nascer de novo, aceitar Jesus e precisa se batizar. É aí que Jesus fala para ele, ó, não tem que nascer da água, mas tem que nascer do Espírito. De tarefa para você essa semana, eu vou te dar João capítulo 3 para você ler. Com bastante calma na sua casa, quantas vezes for preciso, para você entender. Quando Jesus fala para ele, ó, se você quer só ver o que vai acontecer com quem me obedece, só basta ser salvo, só nascer de novo. Mas se você quer desfrutar, se você quer reinar, você tem que nascer da água e do Espírito. Jesus, ele dá uma chave para o Nicodemos abrir aí no mundo espiritual. Porque ele era judeu, ele era salvo. Mas ele queria mais de Deus, ele queria herdar lugares em Deus. Ele queria ter recompensa por tudo aquilo. Aí Jesus falou o que para ele? Você tem que batizar, você tem que nascer de novo, você tem que crer em mim. Então leia João 3 essa semana, para você começar a ter discernimento nessas passagens diferentes aí, que a gente vê salvação e reino muito junto. Porque não tem como eu falar sobre reino se eu não falar de salvação. Porque todo salvo, a pessoa que reina, ela é salva. Mas nem todo salvo ele vai reinar. Tem pessoas que são apenas salvas, que receberam vida de Deus, mas elas não vão ter galardão para assumir. Elas não vão receber coroas, elas não vão receber recompensas. Ela só é salva. Mas aquele que nasce de verdade do Espírito, aquele que nasce das águas, aquele que faz a vontade de Deus, além da vida eterna, ela desfruta do reino de Deus. Amém? Semana que vem nós vamos ver essas diferenças de reino e salvação na questão de lugares e aparência e manifestação. Nós vamos mostrar aí nos slides. Você que tem a apostila já tem até aí, né? O tanto que vai durar o reino, aonde que está, qual que é a diferença de reino de Deus e reino dos céus, que são diferentes, tá? Tem gente que vai para o reino de Deus, mas tem gente que vai para o reino dos céus. Nós vamos falar disso semana que vem. Fecha os teus olhos. Pai, muito obrigado pela tua presença, pela tua graça, pelo teu Espírito que repousa sobre nós. Nós sabemos, Pai, que a salvação é um começo. A salvação é algo que começa
pela porta que nós entramos. E nós te agradecemos, Jesus, porque o Senhor é a porta, o Senhor é o caminho e o Senhor é a verdade. Meu Deus, muitos iniciaram essa jornada com o Senhor e às vezes estão no processo de serem discipulados, preparados. Muitos já foram batizados nas águas. Muitos já entraram no Santo dos Santos, onde eles já ceiam, onde eles já têm o Espírito Santo, mas talvez estão passando pela prova de fogo. Pai, eu sei que o teu propósito é nos levar à maturidade. E nessa maturidade, Deus, eu sei que o Senhor quer nos colocar no santíssimo lugar, no lugar onde só o sacerdote tinha acesso, um lugar onde não era para qualquer um lugar onde era restrito. É esse lugar que o Senhor tem para nós. Mas, Pai, nós entendemos que ninguém toma posse do que é teu de qualquer jeito. Nós não vamos herdar tuas recompensas se a gente continuar carnal, se a gente não for preparado, se a gente não for discipulado, se a gente não for batizado com fogo. Mas, Espírito Santo, a minha oração nessa noite é para que o Senhor fortaleça essa pessoa, que o Senhor amadureça a seara, Pai, que o Senhor amadureça aqueles que estão caminhando contigo, porque quanto mais madura e preparada é a tua igreja, mais próximo é a tua vinda. Meu Deus, não deixa, Pai, a gente ser ignorante, teimoso e fraco, a ponto de ignorar a tua verdade. Porque, Pai, se o Senhor está às portas, nós queremos subir com o Senhor. Prepara a nossa alma, prepara a nossa mente, nos ajuda a vencer as nossas fraquezas, o nosso pecado. Nos ajuda, Senhor, a carregar a nossa cruz, porque nós cremos, Pai, que tudo que nós fazemos aqui tem uma recompensa preparada. Pai, eu te peço que a tua palavra continue sendo ministrada no coração deles durante essa semana, que eles venham ter revelação do teu reino e do teu Espírito, e que o teu querer venha se cumprir em nós, em nome de Jesus. Amém? Tarefa da semana, leia João 3. Quantas vezes for preciso para entrar dentro do teu coração, para ficar claro na sua alma, em nome de Jesus. Quero abençoar o povo de casa. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Glória a Deus.